que te abates? Jesus já derramou na cruz seu sangue por mim e por ti. Porque meu servo te abates deste jeito? Se derramei já por você na cruz meu sangue, tira esta angústia, esta tristeza do teu peito. Ergue a cabeça, em meu nome se levante. Eu sei que pedras te atiram todo dia, te caluniam, acham que és um qualquer. Porém foi eu quem te escolhi, quem te chamei. Esta unção que você tem, fui eu quem dei. E vou te usar até o dia que eu quiser. Deixe que falem, enquanto falam você louva o meu nome. O seu louvor é como fogo que consome, cheiro suave, tão gostoso de sentir. Deixe que falem, no tempo certo eu com eles vou tratar. Mesmo chorando, continue a me louvar, pois vai chegar a hora de você sorrir. Deixe que falem, enquanto falam você louva o meu nome. O seu louvor é como fogo que consome, cheiro suave, tão gostoso de sentir. Deixe que falem, no tempo certo eu com eles vou tratar. Mesmo chorando, continue a me louvar, pois vai chegar a hora de você sorrir. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, começando com o verso 27. Meus ouvintes, nós estamos diante de uma escritura que, de fato, nos revela uma grande coisa. Deus criou o homem à sua imagem. Você sabe qual é a imagem de Deus? Deus é um espírito. Jesus falou a respeito disto. Disse que Deus é espírito. Espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, quando Deus criou o homem, Ele fez primeiro um homem espírito, porque é conforme a imagem e semelhança de Deus. Então encontramos que o primeiro Adão é um Adão espírito, criado conforme a imagem de Deus.
a Escritura diz que ele fez ele macho e fêmea. Agora a Escritura também testificou aqui que ele foi criado e lhe dado também o poder de sujeitar todas as coisas. Este Adão recebeu este poder, esta autoridade, para que ele pudesse frutificar, multiplicar e dominar todas as coisas. Agora, sabemos que Adão perdeu esta autoridade. Na queda, Adão perdeu este documento de propriedade daquilo. Ele o perdeu a Satanás. Satanás tomou o documento de propriedade. Adão era muito indolente. Ele não redimiu seu direito, porque ele não podia redimir o seu direito. Porém, Satanás, o qual não o possui legitimamente, ele tirou isto das mãos de Adão, mas por meio de uma forma ilegítima. Mas ele possui isto mesmo ilegitimamente, porque ele é o Deus desta era. A Bíblia diz assim: ele possui isso não porque ele realmente, legitimamente o tem. Ele o possui. Agora você entende? Satanás possui isso, ele o tem em sua mão. A morte está em sua mão, a terra está em sua mão, o mundo lhe pertence. Cada nação lhe pertence, ele governa e controla o mundo inteiro e toda coisa no mundo. Satanás o tem. Mas, meus ouvintes, pela graça, ou graças a Deus, não somos do mundo. O cristão crê assim, vive assim. Ele crê que ele não é do mundo. Assim sendo, ali o tem, veja. Eu não quero dizer que Satanás controla a igreja do Senhor Jesus Cristo, sua noiva, seus eleitos. Embora estamos no mesmo mundo, que Satanás tem proclamado ser até dono. Mas ele não pode estar controlando o verdadeiro corpo de Cristo, sua igreja, sua noiva. Isto é certo. Ele não controla a igreja. Ele controla o mundo. Ele disse que eles eram seus e ele é o Deus do mundo. E Jesus disse que ele era. E ele é. Ele é o Deus desta terra que tem cegado aos olhos das pessoas. O Deus desta terra. Agora observe bem. E ele é o Deus do céu, e agora ele legitimamente não possui isto. Ele não o possui, ele perdeu. Observe que Adão perdeu o título de propriedade disso. Toda esta coisa que possuímos para a vida eterna e a herança da terra, Jesus disse em São Mateus capítulo 5, no capítulo das bem-aventuranças,
Ele disse: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora, nós não temos isto agora diretamente nas nossas mãos. Ainda não. Mas olha uma coisa. Isso não era para Adão ou alguma de suas sementes. A semente de Adão absolutamente perdeu tudo também. Tudo foi perdido em Adão. Essa não é a semente de Adão. Não importa quanto tratemos de embelezar a este mundo, porque isto não é a semente, não é a semente de Adão. E quanto tratamos de fazer grandes e formosas casas, isto ainda não pertence à semente de Adão. Não, Senhor, isto não passou à semente de Adão, porque Satanás o tomou por completo, o lote inteiro. Porque Adão perdeu. Estamos aprendendo estas grandes verdades da mensagem do profeta de Deus para esta era, quando pregou Apocalipse 5, mostrando a respeito deste livro selado com 7 selos. Ele mostra claramente isto, que de fato Satanás possui este mundo. Ele o possui. E ele não o possui legitimamente. Satanás o tem, mas não de forma legítima. E vocês sabem que quando o legítimo dono o perdeu. E há somente uma maneira em que isto pode ser redimido. Precisamos de uma redenção plena para termos isto de volta. Pois bem, você observa bem isto aqui. Está muito claro. Ele está com isto nas suas mãos, sob o seu controle desta terra, do mundo. E há somente uma maneira em que isto pode ser tomado de volta, redimido. Isso é através de um parente próximo. Um parente próximo. Isto é a forma de redenção. É o único que legitimamente pode redimi-lo, é um parente próximo. Você pode observar isto nas Escrituras. Somente um legítimo parente pode tomar aquilo que foi perdido de seu parente, restaurá-lo, trazer de volta. Então agora você sabe que é o único que pode redimi-lo. Por certo, nós temos tido isto também no nascimento virginal de Jesus Cristo. Eu quero dizer algo aqui a vocês, ouvintes. A primeira coisa que queremos regressar nas Escrituras é, de fato, ao Antigo Testamento. Eu creio que está no livro de Levíticos, capítulo 25, o verso 23 e 24. Você veja lá, aquilo é um tipo perfeito, apontando exatamente para uma redenção plena que tem que chegar até nós. E lá no Velho Testamento eles tinham isto, tipificando exatamente, como disse São Paulo, todas aquelas coisas são por figura para aviso nosso. Em Levíticos capítulo 25, você vai conseguir ali as leis de redenção. Você que gosta de examinar o que é verdadeiro e real, então está aí um quadro digno de sua atenção.
Ali está, para redimir qualquer coisa. Quando um homem, quando Deus deu a Israel a terra, ele dividiu sua terra por meio de Josué. A cada tribo e a cada indivíduo foi dada uma terra onde seus filhos herdaram sua possessão. Agora vejam bem como é colocado este quadro. Se este homem chegasse a ser pobre e ele perdesse algo a outro homem, a única maneira pela qual isto podia ser redimido seria por um parente próximo. Porém, finalmente, devia ser devolvida. Isso não tinha como. Ele teria que devolver aquilo. Este homem somente o tinha por um certo período de tempo. Isso devia regressar ao dono original. Que quadro ilustrativo! Pense nisso em relação à sua alma, à sua vida, à sua salvação. Por que você está tendo continuamente a oportunidade de ser salvo, ser redimido, ser restaurado? Porque você é uma propriedade que está nas mãos de um sujeito chamado Satanás, que, porque Adão perdeu isto lá, então toda a sua raça ficou também entregue. E ele está dominando ainda, por meio do mundo, a milhões de pessoas, das coisas do mundo. Mas isto precisa, tem sentido escriturístico, tem que voltar ao dono original. Você tem esse direito de ser restituído e voltar a seu dono original. Lá no Velho Testamento, estas coisas eram tratadas com grande cuidado, sabendo que aquilo era uma lei. Isso devia regressar ao dono original quando ele perdia sua propriedade, por meio de um parente próximo. Por exemplo, se alguém era da tribo de Judá, se ele estava ali, isto era destinado a seu pai, então isso era para ele, ou algum parente próximo podia tomá-lo. Porém agora, ninguém mais podia legitimamente. Eles podiam ter a propriedade até que a dívida fosse paga. Porém, quando o legítimo homem viesse, a pessoa, né? Digamos aí, por exemplo, se eu possuísse uma parte da propriedade e eu a perdesse, e eu a vendesse a uma pessoa ou outra, que fosse de outra tribo, de Judá, ou talvez vendesse a um forasteiro, e ele legitimamente a possuísse, ele a possuía. Ele podia entrar ali, ele podia lavrá-la, ele podia tomar os produtos delas e tudo mais, porém, ele tinha apenas a escritura. O que aqui muitas vezes chamamos uma escritura de posse. Ele não podia possuí-la da forma legítima. Essa era uma lei em Israel. Agora leia isto em Levíticos capítulo 25. Você verá que eles não podiam possuí-la legitimamente, eles simplesmente a tinham por um tempo. Como, por exemplo, meu filho, ele sim, ele pode restaurar-me aquilo. Ele podia tomar a minha propriedade perdida, vir a comprar este terreno. Então, se o forrasteiro lá, um indivíduo qualquer de uma tribo ou outra, alguma outra pessoa o possuía, estava possuindo a escritura disso? Agora, se este fosse meu parente próximo, um filho ou alguém bem próximo, fosse meu consanguíneo, ele não poderia tê-la mais, ele tinha que entregar aquilo. Não podia tê-la mais, não, senhor, ele tinha que entregá-la.
quando este preço fosse pago, quando ele lhe desse, digamos, lá o valor certo estipulado por aquela propriedade. Então, digamos que aquela pessoa viria e diria assim: olha, mas eu comprei a propriedade do fulano de tal, do seu pai, eu consegui. Ele não podia fazer isto. Se ele diria: não, senhor, eu quero vendê-la, bem, eu daria você, o que daria você por isso? Eu daria aí $25.000, e etc. Eu darei 35 mil, eu lhe darei tanto e tanto. Não importa o que você queira, eu não quero vendê-la, porque eu comprei de fulano e agora eu não quero vender por nada. Mas se meu filho chegar e vier e dizer assim: olha, eu quero a propriedade de meu pai, aqui estão os seus $25.000, seja lá o que for, ele tinha que soltá-la. Isso é correto, porque essa era uma lei. Irmãos, que coisa preciosa aqui. Eu espero que vocês, cristãos, vejam isto. Somos o sal da terra. Deus deu isto a seus filhos. Ele nos deu a jurisdição sobre toda a natureza, todos os animais, toda a vida em todo lugar. Porém, Adão, nosso pai, entregou isto a Satanás. Mas onde tem chegado isto? Tem chegado a seu dono legítimo, Deus quem o fez. Não é de se admirar que o apóstolo São João, ele chorou amargamente, porque ele não podia encontrar alguém que fosse digno para redimi-lo. O homem deve ser digno, o homem deve ser digno. E João disse: chorei amargamente, quando ninguém podia tomar o livro e nem mesmo olhar para ele, ou romper os selos. E ele disse: não, nenhum homem, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em nenhum lugar, nenhum homem. Agora, ele nunca tomou em conta os anjos, meus ouvintes. Recorde, esta terra não foi dada aos anjos. Ela é a herança dos homens. Gabriel, sem dúvida, era digno. Seguro, algum mais era digno. Alguém mais por lá. Miguel pode que haja sido digno. Isso é, pode que ele haja sido digno para fazê-lo. Porém, não havia nenhum homem digno. E João chorou fortemente. Alguém disse: porque ele mesmo não se encontrou digno. Isso não é assim, meus ouvintes. O homem estava sob a influência do Espírito Santo. Ele não podia cometer um erro como esse. Porém, ele simplesmente não era digno. Ele não podia encontrar a ninguém digno. Assim sendo, então, ele disse: um ancião saiu, ou um forte anjo, e disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele tem vencido, conquistou. Em outras palavras, ele é digno de tomar o livro. Meus ouvintes, recorde, ele não o havia visto até esse tempo. Por quê? Ele estava assentado numa cadeira sobre o trono, falando-se deste leão. Ele não tinha visto, não o viu. Ele estava assentado numa cadeira sobre o trono ali, o trono de Deus. Ele estava do lado de dentro do santuário. Ele não o havia visto até este tempo. Assim sendo, João estava esperando para ver um leão sair. Porém, ele viu a um cordeiro ensanguentado. Vejam bem, um cordeiro ensanguentado. Ali você o tem, irmão.
através de mansidão, através de dulçura, através do Espírito Santo, ali conquistamos, não algum grande, poderoso, intelectual, gigante, mas o que pode humilhar-se a si mesmo é o homem que conquista, o homem que pode ser lançado daqui para ali e todavia ser um servo de Cristo. Esse é o conquistador. Agora ele disse, ele tem vencido, ele é digno de tomar o livro e abri-lo e de desatar os selos. Meus amigos, meus ouvintes, vamos encontrar um pouco mais adiante, através de outros programas, nós vamos encontrar exatamente o que a Escritura está dizendo para esse dia, para esse tempo. Veja, hoje, não o que estes 7 selos contêm, o que eles fizeram. Observe estas coisas.